Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast, Lúcio Manzanetti. Hoje eu tô aqui com o meu querido amigo, parceiro aqui de podcast, Nicolas Marcondes César. Fala Nicolas, beleza? Fala, Mais uma Lúcio. vez, estamos aí, né? Tudo bem? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Mais um ManzaCast, a Convapcast. Isso, não sei se eu tinha citado, um abraço pessoal da Convap aí. Hoje a gente tem uma coisa bacana para trazer para o pessoal, né? Muito importante, convidado especialíssimo aqui, né, que prontamente aceitou o nosso convite, ah, que eu agradeço muito. Flávio de Paula, Lúcio, por favor, introdução contigo. Fala Flávio, tudo bom? Fala, Lúcio, tudo bem? Prazer estar Joia. com vocês aqui, trazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre construção civil, sobre o mercado, isso é importante hoje, né? Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. O Flávio, ele é advogado de formação e hoje em dia ele é superintendente executivo da Caixa Econômica Federal. Ele que guarda o dinheiro lá, né, das construtoras, a parte de financiamento, tal, tudo, cuida de uma série de bancos aí, acho que regional, né? Sim, sim. Em São José dos Campos, uma boa parte das agências, a gente cuida aí de todo o atendimento, tanto da pessoa física quanto pessoa jurídica, a parte de construção civil, institucional com a prefeitura, tudo. Beleza, vamos conhecer um pouquinho do Flávio de Paula. Conta pra gente quem é o Flávio. Pô, Lúcio, eu sou de São José. Então, eu comecei minha carreira aqui em São José, né? Embora tenha formação de direito, né? Depois de um ano de formado com a OAB, trabalhando, tinha passado no concurso da Caixa e me chamou. E aí eu optei por dar uma mudança, né? Eu sempre gostei de fazer direito porque eu era da humana, não queria exatas, né? Acabei no Sim, banco, né? Não é beleza. tudo que a gente programa. E desde então eu entrei na Caixa e dentro da Caixa eu vi algumas possibilidades de fazer a diferença, de trabalhar com o público Uhum. também, de fazer algumas coisas diferentes do que eu tinha imaginado. E depois disso, aí eu me desvirtuei um pouco do direito, fui fazer uma MBA de gestão de empresas, depois uma pós de liderança, de gestores, e agora eu estou cursando, para você ter uma ideia, uma pós-graduação de neurociência, porque agrega bastante para o Com nosso dia a certeza. dia na gestão de pessoas, né? Que a gente faz Sim. gestão de uma equipe significativa, né? Que lida com muitas metas, essas coisas. Então, é importante a gente cuidar da cabeça das pessoas também e entender um pouquinho para a gente chegar nos objetivos. Eu sou de São José, então, embora pela Caixa eu trabalhei uma parte da minha carreira em São Paulo, trabalhei um ano e meio em Londrina, depois voltei para São Paulo e agora tenho a oportunidade de voltar para cá e fazer a diferença aqui, porque, e outra, aqui no Vale é diferente, sabe? Eu posso falar Sim. porque eu estive em São Paulo, que é uma cidade maravilhosa, Londrina é uma cidade maravilhosa, mas eu tenho certeza que lugar melhor para morar não tem do que São José. Eu sou filho da Também terra, concordo. suspeito para Concordo falar, também. mas Eu ó, sou apaixonado pela cidade, maravilhosa, né? Uma cidade pujante aí, muitos empresários, muitos investimentos, a cidade cresce a todo vapor o tempo todo, então tem sempre gente nova. É raro você encontrar uma pessoa que nasceu em São José, né, Nicolas? Eu acho que, na verdade, todo mundo que nasce, a percepção que eu tenho é que quem nasce em São José quer ficar em São José, né? Eu sou joseense Com, também, me mudei, morei com no Rio de certeza. Janeiro, não vi a hora de voltar. Então, São José realmente é uma cidade especial demais e para o nosso mercado da habitação a gente vai falar um pouquinho, mas é uma cidade também, enfim, é, incrível em todos os tanto de sentidos. pessoas quanto localização, é tudo, né? A estrutura da cidade, ela cresceu de uma forma estruturada, então a gente tem essa condição aqui. E quem vem para cá também, eu tenho colegas que, pela Caixa, que a Caixa, como tem o âmbito nacional, né? Colegas de outros lugares que vieram, já não quer mais ir embora daqui. Então é essa nossa Com terra certeza. que todo mundo gosta. Beleza. Vamos falar agora como é que como está o momento da habitação no Brasil? O mercado habitacional. Lúcio, a gente passou, na pandemia, nós tivemos Sim. ali, por incrível que pareça, no meio da pandemia, a gente teve uma evolução, de certa forma, o mercado imobiliário naquele tempo ali não sofreu tanto Sim. com a pandemia, né? Posteriormente, aí sim que veio. Então, acho que talvez tenha um reflexo um pouquinho posterior. E agora nós estamos num momento bem significativo. Uhum. Sobretudo no ano de 2023, a gente tem um crescimento bem relevante e tem, assim,
o mercado da construção civil aumentou bastante. Só para você ter uma ideia, tá? Se a gente for levar em conta no Vale do Paraíba, só de empréstimos hoje, só de operações de venda de imóveis diretamente para a pessoa física, nós assinamos no Vale do Paraíba mais 1,5 bilhão. Então, olha o Olha, tamanho disso muito, para nossa região, né? sim, Isso só em 2023, Só em Flávio. 2023. Isso até os primeiros 9 meses, né? Até o terceiro trimestre. Então, isso é um valor muito relevante. Se nós fizermos um corte aqui com São José dos Campos, nós temos aqui aplicados empréstimo diretamente para a pessoa física na construção civil em torno de 800 milhões. Então, é um valor significativo e vai um pouco além desses valores, né, Lúcio? muito, muito Porque, significativo, porque 800 milhões, meu nós Deus do estamos céu. falando isso só no que vem diretamente. Isso que injeta na economia da É isso região, da que cidade, né? é isso. Emprego, Sim, receita, novas casas, sim, moradia, redução do déficit E habitacional. o que gira em torno é periférico com isso, né? Tem as empresas que dão suporte para alimentação, as sim. terceirizadas, e isso tudo gera muito emprego. Forma uma cadeia A econômica ali cadeia da construção gigante, né? civil é potente demais, então Sim, movimenta demais e a nossa cidade crescendo, né? A tendência é que sempre a gente tenha a construção civil como carro-chefe aí. Então isso tem sim, ajudado bastante a economia, talvez aí que a gente tenha que sempre ter esse olhar bastante significativo para a construção civil. legal. Naquela época da pandemia, que teve um boom da construção durante a pandemia, o governo baixou a taxa de juro ali. Então, eu enxergo como uma oportunidade. Então, as pessoas que estavam preparadas para aquele momento foram lá e fizeram um negócio, Sim. né? Você acha que teve uma grande influência por conta da taxa de juros? Acho que foi uma uma sequência de fatos ali, né? Sim, Primeiro, na pandemia todo mundo ficou em casa. sim, E todo mundo ficando em casa, automaticamente você fala, puxa, talvez eu podia dar uma melhorada na minha casa, ou até mudar, porque. E aí acabou que incentivando as pessoas a quererem comprar, a ter um novo lar, a ter um novo padrão. A taxa de juros, com certeza, isso é um diferencial, porque a taxa de juros influencia diretamente no quê? Na prestação final. E uhum, muitas vezes o mutuário ele vai ver o seguinte, por a gente por ser da Caixa, né, muitas vezes o que a gente é abordado, fala, poxa, mas compensa eu comprar um imóvel? Depende. Se você está pagando um aluguel e você não tem um recurso, lógico, compensa, porque o aluguel você vai pagar ali a vida inteira e você não vai ter. Então, sim. assim, eu vou fazer um financiamento em 20, 30 anos. Mas espera aí, se você não fizer o financiamento, você vai pagar um aluguel Vai durante continuar 20, 30 pagando de anos qualquer forma, e né? você não vai ter um patrimônio. Então, de certa forma, é muito interessante que a gente tenha esta possibilidade, com taxa de juros menor, automaticamente a prestação diminui, Uhum. automaticamente a pessoa se sente, poxa, eu se sente confortável e seguro para que faça o financiamento. Então, acho que isso tem bastante sentido. Então, a pandemia ajudou, no sentido das pessoas refletirem um pouco mais do que fazer, entenderem que precisam melhorar e a taxa de juros também Ajuda muito. com certeza ajuda bastante. Ô, Flávio, você falou um pouquinho da importância econômica da Caixa para fomentar o mercado, e acho que é indiscutível que a Caixa hoje desde sempre, na verdade, é o principal fomentador do mercado imobiliário, né? A gente lá na Sim, Marcon César é cliente da Caixa há 42 anos e continuamos lá. É, Flávio, acho que era assim, uma das coisas que eu percebo muito do empresário, principalmente quem está começando ou quem já não, assim, não tem um relacionamento tão grande ainda com a Caixa, às vezes até uma dúvida com relação aos produtos da Caixa. A gente está falando aqui sobre a importância do montante do funding que vocês estão colocando hoje em São José e no Vale, mas acho que era legal se você puder explicar para o empresário, que às vezes né, ainda não tomou um crédito ou está se familiarizando com o assunto, principalmente o que eu vejo, plano empresário, apoio à produção. Qual que é a diferença? Qual que se encaixa para um? Qual que se encaixa para o outro? Enfim, acho que era legal você falar um pouquinho da diferença desses dois produtos aqui. Legal que você levantou uma bola, porque é o seguinte, o empresário antes, né, Nicolas, pergunta para o seu pai, que tem uma tradição aí, né, o jerique. Você falava em jerique, era sim. uma coisa, pô, fazer o Do outro jerique é mundo. complicado, eu vou levar um ano para fazer documentação. Hoje a gente já desmistificou bastante isso, né? Então, assim, hoje a gente consegue fazer uma análise de uma construtora
ter o Geric em 1, 2 dias. Só para você ter uma ideia. Entendo toda a documentação fiscal, essa conversa com o empresário, então a gente consegue fazer a habilitação dele, fazer um Geric em 1, 2 dias. Só para você ter uma ideia como que simplificou e os processos ficaram muito mais ágeis, né? Aí, tendo o Geric, o que que vai. Como que, assim, daí sai um rating para a empresa. O rating dessa empresa é avaliado como? Primeiro, com base no relacionamento que ela tem com a Caixa. Se ela não tem nenhum relacionamento, ela começa com um rating um pouquinho abaixo. Por quê? Porque a gente não conhece, né? Então, os bancos, o sistema financeiro trabalha dessa forma. Se você tem um relacionamento, a instituição já Sim, conhece você, a tendência é que seu rating melhore. Então, a partir do momento que você vem para a Caixa, faz o rate, começa a abrir abre conta, começa a movimentar, sim. Ao aí longo a dos anos tendência, o ali rating vai vai aumentando. aumentando, né? Isso acho que funciona tanto para a construção civil quanto para a pessoa física também. Se chega num banco sem nada, dificilmente, se você não tem nenhum histórico naquele banco, você tem esse rate começa abaixo e vai evoluindo de acordo com o seu relacionamento. E aí o construtor pode ter desde sempre, abriu a construtora, já pode começar a ter relacionamento com a Caixa para trabalhar essa melhora de rate. Quanto aos produtos, nós temos o PEC, né, que é o plano empresário, né, Uhum. que ele financia o construtor na obra, mas, por exemplo, no plano empresário, a gente não consegue ter um desligamento das unidades com menos de 80% da obra executada. E aí a gente tem o apoio à produção, que ele pode fazer o. Aí é o que mais hoje nós demandamos, né? Que somos demandados na Caixa. O que que é? Esse plano apoio à produção, ele pode desligar, já ter, o empresário pode desligar os imóveis de venda desde o começo, desde a fase de obra, do começo da obra. Então, ele fecha o recurso, o que que tem que ter? Todos a gestão dos recursos, assim, garantido que vai ser finalizada a obra sob gestão da Caixa. Como que é feito essa gestão dos recursos? Ela pode ser trazida por vendas, então vendas pela Caixa. Quando você faz a venda pela Caixa, Sim. já gera uma escritura pública na qual o empresário ali já se compromete a fazer a entrega do imóvel. Para isso tem o seguro, tudo é cercado, a gente não tem problemas com isso. Aham, E é uma garantia também para o mutuário final. Então, sim. a partir do momento que ele assinou aquilo ali, ele tem a garantia que a obra vai chegar ao fim. Então, isso é uma facilidade que tem. E o empresário, ele pode trabalhar com esse recurso. Muitas vezes, ele tem obra executada, ele tem venda, ele tem o valor do terreno, que muitas vezes fecha o custo da obra, e nós ajudamos e damos esse suporte para que ele consiga colocar aquele empreendimento para rodar. Muitas vezes o recurso é de terceiro, porque eu tenho alguns empresários, né, que falam, Sim. poxa, eu não uso, não empresto, e a gente tem ainda, né, mas é uma mentalidade aqui, que lá atrás, poxa, eu estou comprometido, mas não é nem que está comprometido. Hoje em dia, o empresário moderno, ele usa recursos de terceiros, que é o que acontece Claro. com o plano que a gente fala com apoio à produção. Então, ele usa o recurso e o empreendimento é certeza que vai chegar no final, porque tem o seguro, tem tudo, Sim. tem o risco engenharia, né? O Nicolas já conhece bem, Conheço do também. término de obra também. Então, assim, não tem risco para Eu o já mutuário passei, final. aprovei alguns projetos ali e tal, Ah, é? Ah, na então Caixa. já, Eu então já conheço, sabe como conheço bem como funciona, que né? funciona. E isso é uma garantia. Então, o apoio à produção vem nesse sentido, que ele pode desligar já desde a planta ali, desde que começou a fase de obras. E aí o mutuário tem a garantia. Esse aí E aí, precisa o Geric para ter esse apoio à Precisa o Geric. produção. Mas como eu falei para você, o Geric hoje, ele é Sim. muito mais simplificado, Uhum. do ponto de vista de fazer a avaliação, né? Embora a gente, muitos empresários, e a gente sente que isso é importante também, porque fazer a aprovação na Caixa, ter um rating bom, ele valoriza a empresa dele para o mercado também. Então, a partir do momento que ele está aprovado ali, e isso a gente nota que faz sentido também, porque, assim, é uma análise documental, é uma análise com base no balanço, entra um pouco o histórico também de construção, então Sim. isso é levado em conta. E aí a gente tem aí um rating para o cliente, e todo mundo quer renovar. Tipo, qual que foi meu rate agora? Todo mundo fica curioso para saber, e isso, a tendência é que vai aumentando. Esse Uhum. mercado da construção civil também é muito relativo, porque a gente entende também, a Caixa melhorou, né?
Porque tem ano que a empresa está desligando, tem ano que a empresa está construindo. E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor esse mercado para colocar condizente. Por exemplo, a gente tem empresas que são ótimas, mas no ano que estava construindo não teve vendas. Então, isso aí é uma coisa que a gente está evoluindo também. Existe um ciclo ali, né, O ciclo Flávio? da construção Uma civil, coisa que é interessante exatamente. comentar que me chamou a atenção a primeira vez que eu ouvi falar do apoio à produção, é que quando você desliga o cliente durante a obra, e aí você me corrija se eu estiver errado, a Caixa repassa o valor percentual executado da obra para o construtor, né? Então, para Sim, facilitar a conta, se eu executei é isso mesmo. 50% da obra e o cliente assinou com a Caixa, eu já recebo 50% do valor de avaliação Exatamente. daquele imóvel. Isso é interessante porque eu já vi até construtor dizendo que, olha, eu assino com a Caixa o apoio à produção, mas eu nem tomo crédito. Eu pago a minha obra com o repasse dos clientes durante a obra. Isso é uma coisa que quando eu vi a primeira vez me deu um estalo, assim, porque eu falei, poxa, Sim, a gente quando está tende, 100%, você já a recebeu gente tende a 100%. acreditar que Entendeu? assinar um A financiamento obra é tomar acabou, o dinheiro crédito. acabou ali. Exato. Você recebe todo aquele dinheiro durante É a bom obra. desmistificar isso mesmo, Nicolas, porque muitas vezes, para compor o custo de obra, nós colocamos, a empresa tem um rating e ela tem disponibilidade para ter um valor ali de empréstimo. Uhum. E muitas vezes, para compor o custo de obra, nós colocamos ali que a gente fala que é um financiamento PJ, que é direto para a construtora. Uhum. E aí, grande parte dos nossos clientes nem toma esse valor, porque a partir do momento que você começa a construir, as vendas começam a melhorar, e até mesmo ele tem recurso próprio e não quer pegar aquele valor. Aquele valor compõe o custo de obra, não necessariamente ele precisa pegar. Digamos lá, vamos lá, você está com uma obra, nós já assinamos, você foi lá, o engenheiro fez a medição, e eu vou ter que fazer a liberação para você. Nesta liberação, a gente vai perguntar para você, Nicolas, você vai querer esse recurso de empréstimo? Você fala, não, eu estou com fluxo de caixa legalzinho aqui, então não preciso. E isso pode acontecer também. Então, acho que vai depender mesmo do nível Estratégias, né? da estratégia da construtora. Até porque é um recurso que, de certa forma, pelo valor do mercado hoje, ele é um recurso até barato. Então, muitas vezes, se o construtor optar por fazer essa operação e até pegar esse recurso, para ele é vantagem, porque o dinheiro que ele poderia usar ali, ele está fazendo outros negócios, está comprando um terreno para o próximo empreendimento. Então aí vai muito da, como você falou, a estratégia da empresa. O que eu vejo muito, Flávio, assim, até tentando colaborar aqui, é que tem muito construtor que faz a conta em cima meramente do retorno nominal. O cara pega, joga no tempo e fala, pô, se eu não tomar crédito, eu vou ganhar mais dinheiro nominal. Só que a pessoa não para considerar, primeiro, a exposição de caixa que ela tem, É, porque tomando crédito, você vai, Sim. com o mesmo dinheiro eu poderia estar construindo duas obras ao invés de uma. Então, isso é Uhum. uma primeira coisa que a gente leva em consideração. E uma segunda que é o valor do dinheiro no tempo, é, né? Porque às vezes você Sim. fala, pô, eu vou terminar a obra, eu vou financiar o meu cliente por 15 anos. Pô, beleza, mas aquele dinheiro que vai entrar na sua conta daqui a 12 anos, se ele entrar hoje, mesmo que ele entre menos, você pega esse dinheiro e você faz outro prédio ano que vem. exatamente. Então, essas são algumas coisas assim que acho que é bem do que você falou, depende muito da estratégia de cada um, óbvio, acho que não tem certo ou errado, porque vai muito de cada incorporadora, mas são coisas que às vezes eu vejo também, mais uma vez, de percepção de mercado, muitos consultores às vezes não se atentando para esses detalhes, que acho que é importante a gente levantar aqui. E isso vem, Nicolas, de algum tempo atrás, né, que nós tínhamos, por exemplo, era interessante para o dono da construtora, para o construtor, ter uma carteira de crédito que ele ia fazer girar, porque ali Uhum. na carteira de crédito, geralmente na carteira dele, a atualização era por um índice muito mais favorável para ele. Isso que não é nenhum demérito, é muito pelo contrário, é fazer uma boa gestão também. Só que aí vem a questão da inadimplência, que muitas vezes tem que se colocar na. Quando você faz um plano de negócio, você tem que colocar todos esses riscos, né? Para que senão você tenha um desequilíbrio ali no meio. Então é importante você colocar todas essas variáveis para que você não seja surpreendido, né? Então, um bom plano de negócio coloca isso também. Então, assim, todo empreendimento a gente tem uma parte que é desligado pela caixa, tem o construtor que prefere ter um percentual daquela obra na sua carteira para receber também. Então, acho que, assim, como você falou, é a estratégia da empresa, a estratégia para aquele empreendimento que eu acho que vai fazer a diferença, né? Sim. Excelente. Bom, e sobre FGTS, taxa de juros, o funding, né? De onde vem esse recurso?
Hoje, primordialmente, nós temos duas origens, que a gente fala de FANG, né, até para o leigo Sim. entender da onde é a origem do recurso, da onde vem esse recurso, né? Hoje nós temos grandes eh, onde nós captamos esse valor. Primeiro, que é o FGTS, e depois o SBPE, que vem é a origem da poupança. Né? Então, nós temos ali duas origens de recursos distintas, das quais cada um tem o seu enquadramento. Hoje, o FGTS, por exemplo, a gente pode financiar de acordo com a renda, de acordo com a taxa de juros, imóveis até 350 mil ali no carta de crédito FGTS. Tem o Procotista também, que pode ser o valor é um pouco maior, mas a grande maioria vem deste valor. Então, vai até R$ 350, dependendo da cidade, dependendo da condição financeira. Essas variáveis tem também da pessoa física, vai desde o valor do imóvel até a renda. Então, até R$ 4.400, por exemplo, tem uma taxa de juros de até 7%. Ela vai desde 4%, dependendo da cidade. Então, Uhum. assim, nos dias de hoje, com a Selic no percentual que está, uma taxa de juros de 4% ao ano, é bem, Sim, assim, amena para que proporcionar esse sim. financiamento. Então, vai depender muito da condição do cliente, né, da condição do mutuário, o que ele busca, qual tipo de imóvel que ele busca. Então, é uma taxa de juros bem acessível e proporciona a gente a fazer essa roda da construção civil girar, né? E o da Com poupança, certeza. né? É um banco do governo, né? Então, o incentivo fiscal do país para poder girar a economia está embutido aí na Caixa Econômica Federal, né? Sim, sim. Por Flávio, você isso que a Caixa Econômica ela detém a maioria do mercado aí 70%, imobiliário, né? em média, assim, no país, 70%. Então, de cada 10 contratos habitacionais assinados, 7 é na Caixa, só para você ter uma ideia. Sim. quando a gente fala, até para o pessoal poder entender aqui, Flávio, quando a gente fala de FGTS, a gente necessariamente está falando de Minha Casa Minha Vida ou não? Não necessariamente, a gente pode falar do Procotista, a gente pode falar de outras linhas na qual a gente consegue chegar. O Minha Casa Minha Vida, que ficou muito marcado, né? Porque muitas pessoas pensam até no Minha Casa Minha Vida, o faixa 1 lá, né? Uhum. Que tem um imóvel mais popular, que geralmente que tem também, tá? Então, e que isso é importante demais também para a gente acabar com o déficit habitacional. Então, mas, Sim. inegavelmente, a gente acaba conciliando uma coisa com a outra, né? Por ter a taxa acessível. Então, pode ser Minha Casa Minha Vida ou fora do Minha Casa Minha Vida, mas a gente pode usar o FGTS também. Porque é uma reflexão que, assim, acho que é interessante a gente falar até do novo Minha Casa Minha Vida, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque virou. Eu brinco que quando a gente lembrou de chamar de Casa Verde e Amarela, voltou a ser Minha Voltou. Casa Minha Vida de Sim. novo. Mas acho que era interessante, se você puder falar um pouquinho desse novo Minha Casa Minha Vida, e uma coisa que nos chamou muito a atenção como incorporadores, acho que o mercado de maneira geral, foi o aumento desse teto para 350 mil. Porque 350 mil hoje, a gente tem cidades no Vale aqui, vou pegar aqui. Se eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados, em 2 dormitórios, que seja ali de 50 metros, para chegar em 350 mil, eu teria que colocar R$ 7.000 o preço de venda. E hoje tem cidade que nem pega esse preço. Então a gente está falando do Minha Casa Minha Vida, que atende hoje, inclusive, apartamentos num segmento médio, que é o que a gente estava falando Sim. aqui. A gente tem hoje muito, você fala Minha Casa Minha Vida, você lembra lá do faixa 1, É. do, Uhum. do, do déficit habitacional e tudo mais, mas hoje em dia, com esse novo teto, a gente A entende renda que não se enquadra ali quem atua no segmento no baixa médio renda, né? já pode Exatamente pensar em Minha isso. Casa Minha Vida. Né? Então, porque hoje a gente, como eu falei, essas variáveis, não só do valor, acho que isso ajudou bastante, porque se olhar a nossa cidade aqui, a gente tem, como você falou, muitas vezes não fecha a conta para o Uhum. construtor, para vender a 264 mil, que era Não fechava. que é o Não. limite ali para renda até 4.400, né? Uhum. Neste valor não fecha a conta. E aí nós conseguimos, o governo através do- dos, dos digamos ali, dos acordos, de tudo que chegou, dos estudos, na verdade, né, que chega, qual que seria o limite? 350 mil, aí você consegue ter um enquadramento um pouco melhor, você consegue ter uma construção também um padrão relativamente bom, então Uhum. aí a gente consegue ter aí uma entrada boa para esse segmento também. Então, o que mudou não é só a faixa o teto do valor do imóvel,
mas também a faixa de renda. Eu acho que a faixa de renda também vai fazer diferença. Interessantíssimo. Porque na nossa cidade, hoje, 4.400, não Quais adianta são as você. faixas assim? E aí vai mudando a taxa Vamos de falar o que juro, que né? De muda acordo com a renda. de acordo com a renda. Ele começa ali com 2.000 e 2.200, mais ou menos ali, e aí começa com a taxa de 4%. Até 4.400, onde a gente chega à taxa de 7%, e depois, a partir daí, até R$ 8.000, ela vai até para 8,16. Olha que mesmo assim, essa taxa também é muito atrativa perto da Selic, se a gente for comparar. Sim. Então, a gente tem aí um atrativo para que a gente use o recurso do FGTS dentro ou fora do Minha Casa Minha Vida. Então, isso faz diferença também. Então, não é só o teto, é também o teto do valor do imóvel. A gente tem também o fator renda, que faz diferença também. Porque muitas vezes o trabalhador ele ganha R$ 5.000, ele estava desenquadrado, ele teria que passar por uma taxa de juros maior. Então aí a gente consegue reenquadrar, isso foi uma grande vitória, né? Neste momento que a gente tem hoje, consegue reenquadrar e trabalhar também com o Como que é FGTS. reenquadrar? Você coloca ele numa taxa abaixo ali, que Não, seria agora, né? uma Porque, linha? porque antes ele estava fora, ele ia Ah, para o entendi, ele já não SBPE. conseguia. Ele não conseguia. Agora ele volta para o FGTS, podendo comprar sua casa com o recurso, com o funding que a gente fala, né? O Com a funding origem do do F, recurso do FGTS, entendi. com uma taxa de juros mais atrativa. Então, assim, e isso é legal Quem também. ultrapassa os 8.000, então, não tem direito a comprar com essa poupança do FGTS. Então, aí a Para taxa de esta juro linha, é não. outra. Para esta linha, não. Aí tem um Entendi. pró-cotista que a gente tem que fazer um novo enquadramento, a gente tem que fazer uma análise de cada caso, mas ele consegue também, tá? E para não confundir também, Lúcio, Uhum. o que que a gente tem? Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho FGTS para usar. Sim. Que isso aí é que geralmente. Não é Não, isso que mas nós não é. Se estamos falando. você precisa. Você vai usar o recurso do FGTS, não necessariamente você precisa ter aquele valor no seu FGTS, que isso é uma Ah, dúvida que muitas vezes é o as recurso pessoas. do Seu FDX. É o FGTS. GTS, o É, recurso do banco, né? Que o é, banco tem lá Se você aplicado naquele trabalha, você tem uma FGTS. continha lá, já aquele bolo é o bolo de todo mundo que está lá e que faz girar a E não é economia. regional, né? É nacional É isso. nacional, é Entendi. nacional. Cada cidade tem um teto, varia de acordo com a população, os valores dos imóveis, tá? Uhum. Mas o bolo é do FGTS mesmo, o valor sai do FGTS. Como está hoje, Flávio, essa disponibilidade de recurso de vocês do FGTS? Bom, pensando aqui do lado do incorporador, né? Eu tenho hoje no banco um recurso em abundância para poder financiar. Como é que está isso para vocês? Porque a gente tem visto o governo federal incentivando muito, né? Acho que esse é um Sim. governo que tem esse viés mais social, obviamente, e o que a gente tem escutado aí no mercado é que existe Olha, bastante apetite da Caixa Econômica com relação ao novo Minha Casa Minha Vida. nós não temos problema hoje de recurso com o funding do FGTS. Então, a gente tem a demanda está tudo sob controle, toda atendida, Bacana. e isso faz diferença a segurança tanto para o construtor quanto para o mutuário final também. Então, a gente Sim. não tem problema. Passamos alguma gestão por conta da poupança, né, da SBPE, mas hoje está regularizado com esse aumento da faixa do FGTS. Muitas pessoas que antigamente financiavam no SBPE foi para o FGTS, foram beneficiadas também com taxa de juros, e aí você liberou um funding ali também da poupança, então hoje a gente tá tudo sob controle, digamos. Beleza. A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa, né? Que falou que as pessoas estavam financiando em outros bancos por falta de recursos da Caixa. Eu acho que você está falando aí que isso não existe mais. Muitas vezes, Lúcio, a gente Tem um momento ali. com esse negócio da internet, qualquer coisinha que você solta, né, Aham, vira verdade, né? Então, o que que eu aconselho? Quando tiver esse tipo de ruído, vai numa agência, procura um sim. correspondente para entender, porque geralmente, se ele não está enquadrado, se está enquadrado no FGTS, nunca Uhum, teria problema. No SBPE, ele vai chegar lá, o gerente vai fazer análise, e dependendo do como for, consegue o recurso também. Então, sim. não tem. Isso varia muito de região, varia muito
é, de banco para banco, mas assim, eu vou falar para você, a gente continua com 70% do mercado, então Sim, é, gigante, né? os outros bancos ainda não conseguem entrar com tudo que a gente tem, Uhum. né? Então, eu acredito que esse problema aí já não foi Existe um, superado, se houve, né? existe um teto, um orçamento assim que, vocês têm lá 2 bilhões para financiar. É, Acabou aquele dinheiro só no ano que vem. a nível de macroestratégia do banco, até tem, mas é muito difícil Atingir. superar. É isso aí. E se superar, e se chegar, significa que a economia está a todo Sim, vapor. Então, os Problema nossos. bom, né? É um problema bom. E aí, os nossos representantes competentes demais da Caixa, os nossos executivos que cuidam dessa parte, vão buscar outras soluções, e a gente tem tido bastante soluções nesse sentido. Então, acho que não teremos problema, não. Bacana. beleza, Nicolas. Flávio, acho que era interessante comentar, até assim, a gente tem olhado bastante, mais uma vez, para o novo Minha Casa Minha Vida, que acho que é um marco importante para o nosso, nesse ano, a gente falou que é o ano aqui da habitação, é, o que eu entendi aí, mais uma vez, jogando aqui para você me corrigir se eu estiver errado, mas que existe um corte ali do empreendimento de 50% mais um de até 350 mil, né? Só para o pessoal entender que, ao contrário do que eu mesmo entendia, eu não preciso ter todas as unidades daquele empreendimento abaixo de 350 mil. Para Se eu tiver a enquadrar, né? metade mais um, eu Você já já enquadra enquadro. no card de crédito FGTS. Então aí você tem essa facilidade, né? Porque o recurso você consegue ter mais vendas, talvez, é um valor mais Fica mais acessível, né? acessível, né? Taxa melhor. Mas mesmo assim, até aproveitando esse gancho, Nicolas, o que é importante? Embora você, mesmo que você não tenha, tá? É legal quando o empresário for dar entrada na caixa para fazer o empreendimento, ele falar que seria interessante estar apto para enquadrar no FGTS. Por quê? Na venda dos imóveis, pode ser que porventura tenha um imóvel ali abaixo, então ele consegue ter essa facilidade também de venda. E aí faz diferença na hora de comercializar. Então, acho que é importante, mesmo fazendo no SBPE, muitas vezes, a gente aconselha a fazer toda a análise, principalmente a análise de engenharia. O que tem de diferente? Principalmente, é a parte de acessibilidade que tem que estar enquadrada, um detalhe ou outro, o PBPQH que o construtor precisa ter, e isso é um selo de qualidade Sim. da obra também. Eu acho que isso ajuda bastante. São detalhezinhos que, se você tratar já no começo, você não vai ter problema durante a sua comercialização. Então, Uhum. o empresário consegue ter um volume de comercialização melhor. Quanto mais possibilidade ele tem para vender, melhor, né? E isso é Sim, importante. Então, aí faz diferença também, né? sim. Bacana. Os imóveis de alto padrão também tem foco lá na Caixa para esse tipo de imóvel ou seria um imóvel mais popular, assim, incentivo às pessoas de baixa renda? Pô, a gente não combinou nada, mas só tá levantando essas bolas boas, viu? Porque, pô, Então marca o gol, aproveita para marcar o gol. então, a gente tem essa imagem, né? A Caixa só faz o Minha Sim, Casa Minha Vida, só popular. Não, a gente financia todo tipo de imóvel. Eu te garanto que a gente tem uma das melhores taxas do mercado. Então, assim, é mito, né? Que a sim. Caixa só faz Minha Casa Minha Vida. Até porque se você olhar o cenário do alto padrão, tem subido constantemente. Sim. O índice de comercialização tem subido, então isso faz diferença para nós Uhum. também. Então, nós atendemos desde o Minha Casa Minha Vida, faixa um, até a alta renda também. Então, a Sim. gente tem gerentes especializados para poder conversar com esse cliente, entender o que tem. Uma coisa que a gente tem também e outros bancos às vezes não têm: o financiamento de terreno e construção, ou financiamento só da construção. Sim. E a Caixa já tem uma expertise nisso, nossos gerentes estão preparados para isso e conseguem fazer. E do alto padrão a gente tem notado que tem crescido bastante a construção, porque geralmente é um perfil de cliente que ele quer, poxa, eu quero a casa do meu jeito. Sim. E aí Ele faz projetos de ele faz o arquitetura projeto, personalizado, interiores, tudo ali, né? tudo E com São base José tem um mercado gigante para isso, muitos muitos condomínios, condomínios aqui em São José. isso aí, e tem feito a diferença. O que a gente tem de construção que nós estamos financiando é bem significativo. E Uhum. principalmente eu tenho notado que é o público de alta renda, que quer
fazer o imóvel de acordo com o que ele sempre sonhou. Sim. E isso faz diferença e a gente chega aí com o financiamento. Não é tão difícil, você tem que fazer um cronograma físico-financeiro da obra. Digamos, ô Nicolas, Uhum. que você está acostumado a fazer da obra lá de um prédio, ele tem que fazer de uma casa o cronograma físico-financeiro. E ele vai fazendo e construindo, Sim. e a Caixa vai apoiando. Tem os engenheiros que vão todo mês fazer a medição, e isso é bem legal, viu? Então a gente tem esse cliente também com a gente. E olha, quem vai para a Caixa, conhece nossos gerentes lá, não deixa nada a perder, não, porque os outros bancos aí estão colocando bastante coisa eletrônica para atender, né? Nós temos a pessoalidade para atender. Beleza. Maravilha, Flávio. Uma outra questão, assim, até entrando, acho que uma seara já de daqui para frente, Futuro, né? como é que tá, né? Acho que isso é né, acho que todo incorporador olha um pouco para isso, porque agora, né, o Minha Casa Minha Vida, como a gente falou, é muito novo, né? A gente sabe que, como falei no início, a Caixa é uma grande fomentadora do nosso mercado. Eu acho que o principal driver do mercado imobiliário é taxa de juros, então o Selic, olhando aí para frente, eu acompanho bastante o Boletim Focus do Banco Central, perspectiva aí até 2026 é só queda. Acho que a gente já começou o corte de queda aí há 90 dias atrás. Como é que você está vendo essa perspectiva, olhando para o banco e olhando talvez um pouco também para o cenário mais macro do mercado, para o crescimento do mercado imobiliário, né? O que vem por aí a nível de SBPE, de FGTS, de financiamentos em geral, assim, como está o apetite da Caixa para os próximos anos, a perspectiva de vocês para o nosso setor? Em termos de taxa de juros, Nicolas, eu vejo assim, o cenário hoje do cartão de crédito FGTS, a tendência tanto que a Selic sobe, a gente não sofre grandes oscilações, porque ali é um fund já que a gente tem programado, então talvez não tenha tanta oscilações. No SBPE, talvez sim. Então, com a taxa de juros diminuindo, pode ser que se der para fechar a conta, a Caixa com certeza vai fazer os seus ajustes na taxa de acordo com o mercado também, que é um balizador, né? Em termos de futuro, né? A gente vê que o mercado da construção civil é muito pujante, né? Então, e ele mobiliza o mercado de uma forma extraordinária, porque quando a gente fala de uma obra, a gente não está falando só da obra, das pessoas que estão trabalhando naquela obra, mas a gente fala tudo que permeia ali a obra, né? São quem serve almoço para ali, quem vende quem vende os pisos, quem vende a mão de obra terceirizada que vai fazer pintura, então tudo a construção civil para a economia é muito relevante. Então, vendo isso e notando isso, você pode ver que o movimento, a tendência é que no mínimo se mantenha, mas a tendência é que aumente aí a relevância da construção civil na economia, né? Então a gente tem que mirar e aumentar a relevância dentro do PIB para que a gente consiga aí ter essa evolução em termos de economia de uma forma geral. Então, daqui para frente, a tendência é que isso aumente, né? Bons ventos pela frente aí, É. né, Lúcio? E a gente vê Com muita gente certeza. renovando também, né, Lúcio? O Nicolas aí, Com certeza. que o pai dele já deve estar só passando o bastão, Pendurou a pendurou uma chuteira lá, chuteira, já falou: trabalhou vai lá, bastante. filhão. Agora eu tenho que ficar mais 42 anos na Caixa Econômica. Isso aí. E aí, isso é importante, sabe, Lúcio? Porque Uhum. eu converso com alguns empresários e ótimos empresários com uma história extraordinária, Sim. que muitas vezes ainda não conseguiram evoluir. Muitas vezes a gente senta e é legal que a gente dá uma consultoria também, né, aos nossos gerentes, Uhum. e até quando senta lá com a gente na hora de fazer negócio, a gente olha o balanço, o contador, então a gente tem Imagino. que... e assim, Você é um coaching ali para a gente tem que dar essa as pequenas, assessoria, né, porque a construtoras, gente tal, vê tudo. que a construtora Sim. é o filho precioso Sim. daquele. E, ó, E com os anos ali, a evolução e tem deve que ser evoluir, né? a olhos vistos, E tem né? que evoluir, igual, passando o bastão, ou muitas vezes você se modernizando também, você tem Sim. que dar uma olhada como que você administra a sua empresa, e aí Uhum. já vi de tudo, tá? Então, cara que começa a fazer, e você pergunta do balanço, o cara não tem nem ideia, conversa com o meu contador,
Mas é importante a gente estar ligado nisso, é Uhum. importante evoluir na administração da empresa também. Então, o conselho que eu dou é se profissionalize, né? Tenha, talvez, um consultor ou alguém para dar um apoio do ponto de vista financeiro, Sim, porque na maioria das vezes eu vejo o construtor que é especialista na obra. Eu tenho um exatamente. construtor e isso é legal também, porque se a empresa cresceu, se a empresa chegou onde chegou, foi porque ele investiu o tempo dele. Uhum. Muitas vezes a família abdicou da Ele sabe família, fazer, né? sabe fazer, mas muitas vezes a parte econômica, a parte financeira, ter essa gestão Gestão, profissional, né? o que que eu aconselho? Cara, procura um apoio profissional que vai te ajudar, porque construir você sabe, o mercado você conhece, Uhum. mas a parte econômica, a parte de marketing, gente, isso aí é fundamental. Hoje, como a gente fala, a questão das mídias sociais são primordiais para você fazer negócio. Com Se certeza. você não tá, se você não cuidar da sua imagem nas mídias sociais, você não tem uma boa avaliação, por exemplo, no Reclame Aqui. Hoje todo mundo tá no celular aqui, eu tô conversando com você, eu visito um stand, coloco ali na internet, eu sei de tudo. Hoje, Uhum. antigamente não, né? Antigamente você tinha que ou sair no jornal, ou sair no Jornal Nacional, ou alguma coisa assim. Hoje não, hoje tá tudo na mão. Então, cuidar Verdade. da sua imagem, ter essa parte profissional, e a gente converse com todas as pessoas. Tem gente que tá muito na frente, muito não, né? Tá legal, que tá antenado na frente. Mas tem outros que às vezes ainda não tem esta visão e a gente chega conversando e tem que ir com cuidado, viu? Porque é igual a gente falar do nosso filho, a gente pode, mas os outros falar, a gente briga, né? É verdade. E aí muitos empresários ainda a gente vai com muito tato, mas sabe porque quer ajudar também, né? A gente Sim. busca sempre dar essa consultoria e fazer com que a empresa, porque para nós, eu tenho construtores que, mesmo quando eu estava em São Paulo, Londrina, me ligava para pedir, ó, Flávio, o que que você acha disso, tal. Sim. Eu falava, cara, vai por aqui, vai por Pedir ali, uma isso. opinião, um Pedir uma conselho, opinião, e né? às vezes não necessariamente ele vai fazer, mas pede a opinião, liga. Eu tenho colegas hoje que ligam Olha aí, o pessoal vai e assistir esse faz. Seu podcast, seu telefone vai telefone. tocar, hein? Mas isso é legal, Ah, porque assim, sim, É muito eu com bacana. vejo, certeza. eu tenho construtores, eu tô na Caixa, nossa, há 21 anos, né? Uhum. E eu entrei na Caixa digitando contrato habitacional, então eu sei desde então, sempre na habitação. E eu vi empresários lá que eram pequenininhos, hoje já tem um crescimento exponencial e tem com muito potencial para crescer. E no meio do caminho eles tiveram esse problema, né? Então tiveram que, poxa, deixa eu olhar aqui, senão aqui eu estou estagnado. Se eu não melhorar o marketing, se eu não melhorar a contabilidade da minha empresa, se eu não profissionalizar isso aqui, eu fico estagnado e muito suscetível a, dependendo do erro que você comete ali, você acaba até perdendo a empresa. Então a Sim. gente, a gente tem casos, vou dar um exemplo assim, né? Numa construtora, um muro de arrimo, por exemplo, você constrói, sabe quanto que é? E dependendo do muro de arrimo, você tira todo o seu faturamento daquela obra ali, ou Sim, você sai negativo. exato. Então, você tem que ter Se não tudo tiver uma avaliação ali, né? tem que Muito ter bem tudo planejado, né? Sim. planejado. E a Caixa é bom também, que tem a parte da engenharia nossa, que dá todo o suporte também quando você entra para fazer um empreendimento com a Caixa, dá todo o suporte, toda a segurança também. A gente tem profissionais que lidam com isso no dia a Uhum. dia e dão todo o suporte também. Maravilha. Aulão hoje aqui, hein? Pô, super aula para quem, né, pô, tá se familiarizando com o tema de crédito aqui, acho que Isso. é imperdível. Novos empreendedores aí, o pessoal da Convap, né? Muito bom. E é muito importante, né, a gente falando da Convap, ter esses centros, né, que dão todo o suporte, né? Eu fui em algumas reuniões já da Convap, Sim, vejo o envolvimento das muito pessoas na grande. plenária ali, e o legal é que a Convap deu uma expandida, né, que está pegando a cadeia da construção civil, né, Nicolas? A gente vê ali e é uma oportunidade de fazer negócio, porque muitas vezes a gente está Sim, espalhado, né? Se você tem um construtor que precisa de um serviço e está lá na Convap, eu acho que isso é bastante significativo. E eu vejo que as pessoas se conhecem, fazem negócio e é confiança, né? Porque hoje em dia também você pode contratar uma empresa e não atender o que você precisa, e aí você fica na mão também e o negócio fica mais caro. Aí você tendo uma referência, tendo um centro que tenha isso aí, eu acho legal o centro de estudos lá dos jovens Sim, sim. empreendedores, nosso né? Megeia. Megeia. Então eu sempre fico acompanhando ali Aham. pelas redes sociais, eu acho isso fantástico. Muito bacana. Até
nessas pós que a gente faz bastante, e fala muito dessa sucessão familiar, né? Sim, E isso também é muito muito importante. importante, porque fazer essa gestão, e isso eu vejo ali que está bem consolidado. Eu já converso com o pai, converso com o filho, e já tem gente chegando aí já da Sim, Pegou a terceira família geração. inteira, já é, Isso é legal, isso é bacana, e aí você vê por que que a empresa prospera. Porque tem essa sim. mentalidade, tem essa. Não é só segurar ali e achar que é meu, mas tem que ter essa mentalidade para prosperar mesmo, isso faz diferença. Bacana. Gratidão, Flávio de Paula, superintendente executivo da Caixa Econômica, veio aqui, deu uma aula pra gente, né, Nicolas? Obrigado. Muitíssimo obrigado pela parceria. Você Obrigado já a é super vocês. de casa lá na Convap, está com a gente sempre. Você falou aí das plenárias e tantos outros eventos nossos. Então, queria, Sim, em nome da Convap, do Convapcast aqui junto com o sim. Lúcio, te agradecer por ter estado com a gente aqui. Realmente uma super aula e ficam sempre abertas as portas aqui para a gente estar junto. Obrigado, eu Obrigado. que agradeço a oportunidade aí. Quando vocês precisarem, a gente está à disposição e Vamos chamar só outras convocar. vezes aí. É só convocar que a gente Com está aqui para certeza. falar. Se tiver Beleza, alguma novidade de mercado, a gente pode vir também para bater um papo aí e esclarecer para todo mundo. beleza. Valeu, pessoal. Mais um Aconvapcast e ManzaCast. Um abraço. Até a próxima. Manda aí um abraço pra galera, Nicolas. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais da Convap e do ManzaCast para ficar por dentro de tudo. Sempre aberto aqui as sugestões e agradecer vocês pela audiência mais uma vez. Um abraço.